Boa noite, amigos. Vamos retomar o estudo do Evangelho, iniciando com a prece. Vamos assim, elevando o pensamento a Deus e a Jesus, nos conectando com a espiritualidade amiga que se faz presente, com o Frei Fabiano de Cristo e vibrando amorosamente por nossa família, por todos aqueles que sofrem, pelos que se encontram nos hospitais, nas ruas e por aqueles que se encontram em aflição. Que Deus, nosso Pai, possa amparar a cada um de seus filhos, fortalecendo na fé e na confiança em Deus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós, Senhor, o teu reino, e seja feito, Pai, a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, à medida em que aprendemos a perdoar os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação e livra-nos da prática e do pensamento de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. E hoje a gente vai fazer a leitura do capítulo 15. Fora da caridade não há salvação. Do Evangelho segundo o Espiritismo, item 10, Instruções dos Espíritos. Paulo, Paris, 1860. E ele nos diz: Meus filhos, na máxima, fora da caridade não há salvação, estão contidos os destinos do homem sobre a terra e no céu. Sobre a terra, porque à sombra desse estandarte, eles viverão em paz, e no céu, porque aqueles que a tiverem praticado encontrarão graça diante do Senhor. Esta divisa é a flama celeste, coluna luminosa, que guia os homens pelo deserto da vida, para conduzi-los à terra da promissão. Ela brilha no céu como uma auréola, santa na fronte dos eleitos, e na terra está gravada no coração daqueles a quem Jesus dirá: passai à direita, benditos de meu Pai. Podeis reconhecê-los pelo perfume da caridade, que esparguem ao seu redor. Nada exprime melhor o pensamento de Jesus, nada melhor resume os deveres do homem do que esta máxima de ordem divina. O Espiritismo não podia provar melhor a sua origem do que oferecendo por regra, porque ela é o reflexo do mais puro cristianismo. Com essa orientação, o homem jamais se transviará. Aplicai-vos, portanto, meus amigos, a compreender-lhe o sentimento profundo e as consequências da sua aplicação e procurar por vós mesmos todas as maneiras de aplicá-la. Submetei todas as vossas ações ao controle da caridade, e a vossa consciência vos responderá. Não somente ela evitará que façais o mal, mas ainda vos levará a fazer o bem, porque não basta uma virtude negativa, é necessário uma virtude ativa. Para fazer o bem, é sempre necessária a ação da vontade, mas para não fazer o mal, bastam frequentemente a inércia e a negligência. Meus amigos, agradeçam a Deus que vos permitiu gozar a luz do Espiritismo, não porque somente os que possuem possam salvar-se, mas porque ajudando-vos a melhor compreender os ensinamentos do Cristo, ela vos torna melhores cristãos. Fazei, pois, que vos vendo se possa dizer que o verdadeiro espírita é o verdadeiro cristão, são uma e a mesma coisa, porque todos os que praticam a caridade são discípulos de Jesus, qualquer que seja o culto a que pertençam. E aí eu gostaria de compartilhar com vocês o texto extraído do Jornal Consolador, número 3, item 142, em 24 de janeiro de 2010. E é um trecho desse jornal, né? Que são questões sobre a caridade e sobre o que vem a ser a verdadeira caridade. Então vamos ler. Ele nos respondeu algumas dúvidas sobre o que vem a ser a verdadeira caridade. E Kardec cunhou a máxima: fora da caridade não há salvação.
Em todos os templos houve criaturas que ensinaram a caridade, mas poucos a praticaram verdadeiramente, a exemplo de Jesus, que não apenas a exemplificou, mas expressamente a indicou como o caminho que pode levar a criatura humana ao reino dos céus. Allan Kardec entendeu claramente o ensino do Cristo e por isso estabeleceu como lema do Espiritismo a conhecida frase: fora a caridade não há salvação, utilizada pela primeira vez pelo codificador no livro O que é o Espiritismo, lançado em 1859. Em uma época, né, meus amigos, que o cristianismo pregava que fora da igreja não haveria salvação, né? O espiritismo nos trouxe essa máxima: fora da caridade não há salvação. E vamos continuar aqui para entender um pouquinho sobre o que vem a ser a caridade. Comentando referida máxima, escreveu Paulo de Tarso, espírito: meus filhos, na máxima, fora da caridade não há salvação, estão encerrados os destinos dos homens na terra e no céu. Na terra, porque à sombra desse estandarte eles viveram em paz. No céu, porque os que houveram praticado acharam graças diante do Senhor. Essa divisa é um facho celeste e luminosa coluna que guia o homem no deserto da vida, encaminhando-o para a terra da promissão. Ela brilha no céu como a auréola santa na fronte dos eleitos, e na terra se acha gravada no coração daqueles a quem Jesus dirá: passai à direita, benditos de meu Pai. Reconhecê-los-ei pelo perfume da caridade que espalham em torno de si. Nada exprimem com mais exatidão o pensamento de Jesus. Nada resume tão bem os deveres do homem aqui na terra, com essa máxima. Não poderia, então, o Espiritismo provar melhor a sua origem do que apresentando-a como regra. Por isso que é um reflexo do mais puro cristianismo, levando-a por guia, e nunca o homem se transviará. Então, ele cita novamente o Evangelho, né? Que foi o trecho de Paulo, falando sobre que não há um outro caminho a ser seguido, né? E continuando, ele nos fala: para fins de estudo, é preciso que se estabeleça a diferença entre a caridade, a esmola e a filantropia. Com relação à caridade, a questão número 886 do Livro dos Espíritos nos esclarece que o verdadeiro sentido dessa palavra, tal como entendia Jesus, abarca 3 virtudes, que são a benevolência para com todos, a indulgência para com as imperfeições alheias e o perdão das ofensas. A caridade não se restringe às oferendas transitórias. A caridade, segundo esse entendimento, não se limita, pois, à esmola, mas abrange todas as relações a que nos encontramos nos nossos semelhantes, estejam eles em posição de inferioridade, igualdade ou superioridade em relação a nós. A caridade nos prescreve a indulgência, porque a indulgência também precisamos, e proíbe que humilhemos os desafortunados, contrariamente ao que costuma fazer no mundo em que vivemos. E como falar de amor, né? Sem falar de caridade. Ambos estão ligados. Impossivelmente falar de um sem falar do outro. A caridade que ensinada por Jesus, é realizada pelo verdadeiro sentimento de piedade que nos faz padecer diante do sofrimento do próximo. É pensar nas necessidades dos outros antes da nossa, meus irmãos. É se sentir feliz pela felicidade do outro, né? E lembramos sempre do trecho do Evangelho que fala que a mão esquerda não saiba o que a direita faz, né?
E ele continua: o homem verdadeiramente caridoso procura elevar e não rebaixar aos seus próprios olhos aquele que lhe é inferior, diminuindo a distância que o separa. Sendo a virtude por excelência, a caridade constitui na mais alta expressão do sentimento humano, sobre cuja base as construções elevadas do espírito encontram firmeza para se desdobrarem atividades enobrecidas em prol de todas as pessoas. Confundida vulgarmente com a esmola, a caridade excede, sob qualquer aspecto considerado, as doações externas, com que o homem supõe em tal atividade encerrá-la. A esmola, evidentemente, não merece reprovação, mas sim a maneira pela qual habitualmente é dada. O homem de bem que compreende a caridade segundo o pensamento do Cristo vai ao encontro do outro, sem esperar que ele estenda a mão lhe pedindo, pois sabem que o homem, condenado a pedir esmola, se degrada física e moralmente e se embrutece. Sem dúvida, é valioso todo gesto de generosidade, quando consubstanciado em dádiva oportuna. Aquele que padece essa ou aquela privação, no entanto, a caridade que se restringe às oferendas transitórias nada mais é do que filantropia. Esse ato de amor fraterno e humano que distingue as pessoas que destinam altas somas à edificação das obras incontestável, valor financiando múltiplos setores da ciência, arte e da cultura. Para a legítima caridade é imprescindível a fé. Vicente de Paulo, Damien de Veuster, João Bosco, Madre Teresa de Calcutá e tantos outros de idêntica estatura transformaram-se em apóstolos da caridade. O nosso Chico, né? Pois que nada possuindo em termos de valores transitórios, ofertaram tesouros de amor e fecundaram em milhões de vidas o pólen da esperança, da saúde, da alegria de viver. Assevera Joana de Ângeles que a legítima caridade requer um requisito imprescindível, a fé. A caridade de Joana é sobretudo cristã. A caridade bem sentida e vivida estabelece a verdadeira fraternidade entre os homens, visto que todos somos filhos de um mesmo Pai. Do mesmo modo que os espíritos superiores nos amparam e sustentam nas lutas humanas, devemos igualmente amparar nossos irmãos em humanidade, inclusive aqueles que a sociedade considera criminosos. Evitemos julgar as ações cometidas por esses companheiros, auxiliando-os naquilo que nos for possível, porque a caridade, como já vimos, implica a necessidade de indulgência e de benevolência para com todos, sem qualquer exceção. E existem várias formas de praticar a caridade, né? E quais são elas? A caridade através do pensamento, né? Desejar sempre bênçãos ao nosso próximo, principalmente a quem nos persegue. Vibrar no bem. Ter pensamento positivo diante de uma situação que estamos vivendo, né? Diante de uma situação que já estamos vivendo, em que o planeta passa por essa prova da doença, né? O que podemos fazer? Vibrar amorosamente por todos aqueles que passam pela prova e por aqueles que desencarnaram, meus irmãos, né? Caridade ao falar, dirigindo sempre uma palavra de consolo e de esperança e afeição a quem se encontra aflito, né, angustiado, se colocar no lugar do outro, exercitar a sensibilidade pelo sofrimento alheio, né, silenciar quando não puder ajudar, cuidado com o julgamento, né? Vamos pensar que o fardo que esse irmão já está carregando já está tão pesado, se não podemos ajudar, então cabe o silêncio e uma prece, né? Isso também é caridade. Caridade por ações, a doação, separar o que não nos serve mais, mas também o que nos serve,
né? E quando ofertar um determinado valor, o cuidado para não ferir os sentimentos de quem necessita, né? E a caridade dentro do lar, né? Vamos lembrar, de acordo com a nossa palestra anterior, de quarta-feira, a caridade que a gente está falando também começa dentro da nossa casa, com os nossos entes queridos. Lembrando sempre que o lar é o instituto sagrado, o primeiro posto de trabalho, é onde aprendemos a viver em sociedade, confiado por Deus a nós, onde devemos exercitar todos os tipos de caridade, através do pensamento, através das palavras e principalmente nas ações, né? E para complementar a nossa leitura, vamos ler o trecho do Jesus e Evangelho, do livro, né? Psicografado por Divaldo, pelo Espírito de Joana. E o trecho é o item 21, que ele fala, a luz da caridade, do capítulo 15, item 10. A gente está seguindo na leitura com esse livro da Joana, né? Fazendo um entendimento sobre o Evangelho. E ela nos diz: amar é um dever de todas as criaturas e ninguém se pode eximir de fazê-lo. Esse amor deve ser incondicional, chegando à totalidade, como experiência de autoiluminação e de autolibertação. Enquanto o ser humano se encontra nas faixas predominantes do ego, ata-se aos caprichos escravizadores que são decorrentes dessa atitude primária. No entanto, à medida que ama, dilui as amarras dolorosas e experimenta a alegria da liberdade em verdadeiro hino de louvor. Altera-se-lhe então a paisagem da emoção e todo ele se transforma em um feixe de ternura, de ação dignificante, de paz e radiante. Assim é o amor de Jesus, integral, total, incomum, aberto ao pensamento divino e mergulhado nele, de forma que se esparze como uma brisa refrescante, modificando o clima espiritual das criaturas que lhe cercam. Não há nesse amor nenhum tipo de exigência, exceto a proposta da impregnação que todos se devem permitir acontecer. Trata-se de uma oportunidade ímpar que lhe altera o comportamento e é a escala de valores em torno do significado da vida e do esforço existencial para conseguir a plenitude. Jesus nos pede a nossa alta iluminação, a nossa reforma íntima, só isso. Mas ele tem um amor paciente que aguarda a cada um de nós no tempo certo, né? Toda a narração neotestamentária, à luz da psicologia profunda, é um convite à alegria, ao amor em comum, que dimana de Deus e de que Jesus se fez o intermediário, tornando-a compreensível ao entendimento e ao sentimento. Com esse amor, Jesus pretende alçar o ser humano à sua condição, estimulá-lo a crescer, entender o elevado sentido e significado de si mesmo, os objetivos essenciais do seu existir, não havendo empecilho que não seja possível contornar ou eliminar. Trata-se apenas de uma opção forte, significando o desejo de ser livre e feliz. Os indivíduos psicologicamente infantis querem que os ame, jamais brindando-se a esse amor, né? Se abrindo a esse amor. Jesus aceitou o ambiente em que deveria viver, mas não permitiu que o mesmo lhe influenciasse a conduta, alterando-lhe o programa que trazia de Deus para a renovação estrutural das criaturas e do mundo social, daquele e de todos os tempos futuros. Com ele não há possibilidade de sombra tornar-se projeção, refletindo atitudes incomuns, porém fixadas no comportamentos que lhe dizem respeito. Não poderia haver melhor modelo para ensinar a humanidade que não fosse esse amor,
que esplende na ação da caridade do que a figura do samaritano escolhida por Jesus, considerando o seu desvalor para os judeus, a indignidade que lhe atribuíam, sendo ele quem socorre o adversário, sem fazer-lhe qualquer interrogação, sem ao menos recordar-se de que o homem caído e espoliado é alguém que o maltrata e que desconsidera, e que por sua vez o deixaria aos abutres e à morte, sem qualquer sentimento de culpa, caso a situação fosse oposta. Condoeu-se, entretanto, viu-se a si mesmo abandonado e vencido, reconhecendo no outro a imagem e semelhança de Deus, porque seu irmão, embora ele não o considerasse, e assim tomado de compaixão, socorreu-o, deu-lhe a limária, seguindo a pé, protegendo-o de qualquer tombo, a fim de o amparar em uma hospedaria. Essa hospedaria pode ser considerada psicologicamente como um símbolo feminino. É a ânima, o amor da mãe que alberga no seio o seu filho cansado e necessitado de proteção, recolocando-o no ventre e no sustentando. Ali, ante a exigência do hospedeiro, representação inevitável do ânimos, o estrangeiro remunera e convenientemente atendendo-lhe ao ego, e afirma que mais pagará quando ao retorno, caso o enfermo gaste além do que estava previsto. Há uma harmonia psicológica tão profunda na parábola do bom samaritano que encanta e concede-lhe o caráter de integração num conteúdo perfeito. À sombra do hospedeiro também se há de lugar a claridade do bem, porque confia que o estranho voltará para concluir o pagamento. Certamente o homem ultrajado jamais conhecerá o seu benfeitor, tampouco esse saberá o que aconteceu posteriormente. A ele interessava ajudar naquele momento, porque depois seria tarde demais. Não lhe fazer o bem seria uma forma de estimular o mal. Sua consciência não anuaria com uma atitude de sombra de tal natureza, porque se encontrava liberto do condicionamento de revidar. A sua condição de humanidade ergueu o primarismo que governa muitos sentimentos e facultou-lhe alçar-se ao discernimento útil e generoso. É esse o sentimento da caridade com Jesus. Não se trata da doação que humilha, do oferecimento das coisas e pertencentes inúteis, dos excessos que entulham móveis e mofam nos armários. Ele já demonstrara, quando da parábola da viúva, que deu a pequena moeda que lhe exigia a alimentação do dia, por isso muito mais valiosa do que todo o supérfluo de joias, moedas e objetos de alto preço que foram colocados no cofre. Aquela foi a forma de autodoar-se, de entregar tudo aquilo que possuía e lhe era necessário, anulando o egoísmo em favor do significado religioso da oferta. Somente assim, doando, dando, o indivíduo se salva e se liberta das paixões, descraviza-se da posse infeliz, torna-se uno com o bem que frui e esparze, volvendo o reino dos céus sem estar acorrentado na terra. Agora entendemos o salvação, né? É a liberdade de cada espírito, né? De si mesmo, dessas amarras que nos unem às imperfeições do passado, né? Essa é a proposta da caridade. Esse é o sentido exato da caridade, libertação do ego e plenitude do ser. Quando isso não ocorre, nenhuma crença libera da escravidão que se permite no adepto. Necessário saber, portanto, como viver a crença. Que fazer dela a forma de ação edificante que resulte em bênçãos para o próximo e, consequentemente, para si mesmo.
A parábola do bom samaritano é um poema da mais profunda psicologia para com a humanidade, que após ouvi-la, conscientemente nunca mais poderá ser a mesma, tomando-se necessário a cada indivíduo atender à ordenança. Então vai, diz Jesus, e fazei o mesmo. Ajudar é auxiliar-se, libertar é a forma nobre de tornar-se livre, né? Então, que possamos, né, relembrar esse poema, como nos diz aqui o trecho da Joana, né, seguindo as diretrizes de Jesus. E para finalizarmos a leitura, eu trouxe um texto extraído do livro Palavras da Vida Eterna, psicografada por Francisco Cândido Xavier e pelo Espírito de Emmanuel. Esse trecho é o item 37. Reparemos nossas mãos, que vem bem de encontro a essa leitura que fizemos sobre a caridade, né? E Jesus, estendendo a mão, tocou e dizendo: quero, se é limpo. Mateus, versículo 8 e 3. E ele nos diz: meditemos na grandeza e na sublimidade das mãos que se estendem para o bem, mãos que aram a terra preparando a colheita, mãos que constroem lares e escolas, cidades e nações, mãos que escrevem amando em louvor do conhecimento, mãos que curam na medicina, que plasmam a riqueza da ciência e da indústria. Todas elas se abrem generosas na direção do infinito, gerando aperfeiçoamento e tranquilidade, reconhecimento e alegria, abnegadas para a extensão das bênçãos da sabedoria na obra do amor, na obra de Deus. Mas pensemos também nas mãos que se estendem para as sombras do mal, mãos que se recolhem ao ouro devido ao trabalho em favor de todos, transformam-se em garras de usura, mãos que acionam apetrechos de morte, mãos que se agitam na mímica estudada de quantos abusam da multidão para conduzi-la em disciplina e proveito impróprio, mãos que ferem e coagulam ao fel da calúnia em formas de letras. Todas elas se cerram sobre si mesmas em ciclos de afeição e remorsos, pelos quais se aprisionam as trevas do sofrimento. Reparemos, assim, a que forças da vida estendemos as nossas mãos. Jesus, o Mestre Divino, passou no mundo estendendo-se no auxílio a todos, ensinando, ajudando, afagando, aliviando enfermos e levantando almas caídas, né? Para mostrar-nos o supremo valor das mãos consagradas ao bem, à caridade. Que possamos refletir então sobre o estudo e colocar em prática a verdadeira caridade ensinada por Jesus. Fiquem com Deus. Boa noite, queridos amigos. Estamos aqui para mais uma quarta-feira de estudos do nosso livro Diversidade dos Carismas, do Hermínio Miranda. E para iniciar, vamos ler aqui uma pequena mensagem do livro Fonte Viva. Livro este psicografado por Francisco Cândido Xavier, inspirado pelo Espírito Emmanuel. O título da mensagem é Entendamo-nos, e ela tem de início uma passagem do Evangelho, que é 1 Pedro, capítulo 4, versículo 8, onde lemos: mas, sobretudo, tende ardente caridade uns para com os outros. Então vamos lá. Não existem tarefas maiores ou menores. Todas são importantes em significação. Um homem será respeitado pelas leis que implanta, outro será admirado pelos feitos que realiza, mas o legislador e o herói não alcançariam a evidência em que se destacam sem o trabalho humilde do lavrador que semeia o campo
e sem o esforço apagado do varredor que contribui para a higiene da via pública. Não te isoles, pois, no orgulho que te presumes superior aos demais. A comunidade é um conjunto de serviço, gerando a riqueza da experiência. E não podemos esquecer que a harmonia dessa máquina viva depende de nós. Quando pudermos distribuir o estímulo do nosso entendimento e de nossa colaboração com todos, respeitando a importância do nosso trabalho e a excelência do serviço dos outros, renovar-se-á a face da terra no rumo da felicidade perfeita. Para isso, porém, é necessário nos devotemos à assistência recíproca com ardente amor fraterno. Amemos a nossa posição na ordem social, por mais singela ou rudimentar, emprestando ao bem, ao progresso e à educação as nossas melhores forças. Seremos compreendidos na medida de nossa compreensão. Vejamos nosso próximo no esforço que despende e o próximo identificar-nos-á nas tarefas a que nos dedicamos. Estendamos nossos braços aos seres que nos cercam e eles nos responderão com o melhor que possuem. O capital mais precioso da vida é o da boa vontade. Ponhamo-lo em movimento e a nossa existência estará enriquecida de bênçãos e alegrias, hoje e sempre, onde estivermos. Muito bem, vamos então à leitura do nosso livro Diversidade dos Carismas, do Hermínio Miranda. Nós havíamos parado na semana passada no terceiro parágrafo do item 8, que tem por título Psicometria Ambiental. E vamos então à sequência da leitura, onde o autor aí nos traz exemplos para a nossa maior compreensão deste item. Neste episódio, fico em dúvida se trata de uma psicometria do ambiente ou de uma regressão da memória espontânea do próprio escritor, que teria participado de tais eventos. Não há dúvida, contudo, de que é possível tanto uma coisa como outra. O médium brasileiro, Divaldo Pereira Franco, contou-me certa vez suas dificuldades ao dormir em hotéis, porque fica a ouvir pela noite afora diálogos ocorridos ali, como que comunicados a ele através dos travesseiros. Os fenômenos eram tão frequentes que ele passou a levar na mala o seu próprio travesseiro. Da revista Light, 1904, página 131, Bozano extrai um caso semelhante ao de Divaldo. Era uma senhora, Catharine Bates, escritora espírita, que também dispunha dessa faculdade de psicometrar praticamente à sua revelia os ambientes em que repousava. Escreve ela: aconteceu-me mais de uma vez ter de deixar um quarto de hotel, belo e confortável, por outro,
pequeno e escuro, isto por se me tornar insuportável a atmosfera mental ou moral gravada no ambiente por qualquer dos seus ocupantes anteriores. Certa vez, em casa de uma amiga, experimentou tal sensação num belo quarto que lhe foi destinado. Era a influência de um homem, diz ela. O que me revelava essa influência era uma forte sensualidade, de criatura não má, mas fraca e inteiramente entregue às circunstâncias e aos seus pendores hereditários, à falta de poderes inibitórios. Subitamente, ela começou a investigar a situação, pois a amiga tinha 2 filhos homens. Um deles ela conhecia e nada tinha daqueles traços. O mais velho ela não conhecia pessoalmente. Sem dizer de início a razão, pediu para ver o seu retrato e logo viu ou sentiu que não era aquele homem que deixara suas vibrações no quarto. Ela explicou à amiga o porquê das suas pesquisas, já aliviada de que aquilo nada tinha a ver com os filhos dela. Esta, contudo, inteiramente avessa a tais fenômenos, taxou logo de fantasias as experiências da outra. Então disse-lhe: agora que tive a prova de que não se trata do seu filho, vou descrever minuciosamente o caráter do indivíduo que ocupou este quarto. Ao cabo da descrição, a outra olhou-a perplexa. Retirou-se por um momento e voltou com o retrato de um homem. Confesso que você acabou de descrever exatamente este meu cunhado, que de fato muitas vezes ocupou esse quarto, se bem que os meus filhos o fizessem depois dele. Estava esclarecido o mistério. Era o cunhado. Aí vamos para o item 9, cujo título é Psicometria e Mediunidade. O difícil nestes relatos é escolher os casos, dentre os muitos que temos à disposição. Mas se o leitor tiver mais um pouco de paciência, vou resumir um deles, um clássico do tipo psicométrico e que nos servirá de apoio juntamente com os 2 antecedentes para algumas conclusões que não convém antecipar. A narrativa é de Hugh Jr. Brown, rico banqueiro de Melbourne, Austrália, em cuja família passou-se o caso. É preciso acrescentar que Brown é também autor de um excelente livro sobre os problemas da mediunidade, a que deu o título de A Verdade Sagrada, que teve a honra de ser muito bem acolhido e citado por Frederick Myers na sua obra-prima, A Sobrevivência Humana à Morte Corporal, um dos clássicos da literatura psíquica. O trabalho de Brown foi publicado na revista Light em 1908, na página 117. Vamos resumi-lo, sem prejuízo do seu entendimento. 2 filhos de Brown,
um de 18 anos e outro de 20, saíram a passear de barco em companhia de um empregado da firma dos próprios Brown, por nome Murray. Estariam de volta, melhor dizendo, segundo estimativas, aí pelo dia 14 de dezembro, uma segunda-feira. Isto ocorreu em 1884. Dia 15, já aflito com a demora dos filhos, Brown procurou um sensitivo por nome George Springs, pedindo-lhe que fosse visitar sua mulher, que caíra enferma ante a tensão, mesmo porque se opusera tenazmente ao passeio dos meninos, presa de algum pressentimento. Springs mergulhou logo no transe e perguntou à senhora se ela havia feito um passeio marítimo. Estava já na pista, mas ainda não acertara com o caminho. O Sr. Brown fez uma referência vaga ao problema que os preocupava, perguntando ao sensitivo se por acaso percebia algum sinistro. Não posso distinguir se eles se acham no mundo espiritual, mas se me trouxer algum objeto utilizado por eles, poderei servir-me disso para os encontrar. Sabemos que Bozano sugere e comprova que alguns desses contatos por via psicométrica têm a óbvia colaboração de espíritos desencarnados e que até produzem mensagens coerentes e probantes. Mesmo esses contatos, não obstante, somente são estabelecidos depois que o sensitivo tenha em seu poder um objeto sintonizador. Queria um objeto pessoal precisamente para encontrar os meninos, ainda encarnados ou já desencarnados. Para encurtar a história, foi-lhe dada uma carteira de dinheiro de um dos rapazes. Prontamente, o sensitivo sintonizou-se com o caso e começa ele. Vejo, num pequeno barco, à foz de um rio, duas velas desfraldadas ao vento, uma grande, outra menor. Descem o rio e parecem preocupados com a entrada no mar. Vejo uma espécie de torre com um molhe de pedras à distância. Provavelmente, escreve Brown à parte, o farol de Williamstown. Agora estão navegando em pleno mar, com terra à esquerda. Nuvens pesadas, precursoras de tempestade, acumulam-se no horizonte. Ei-los que se dirigem para outro quebra-mar. Certo, foram vistos em Bristol no dia 14. Neste momento, esforçam-se para voltar atrás, mas o vento lhes é contrário. Os destaques são meus para evidenciar que não se trata de uma narrativa, de evento passado de quem se lembra e reconta, mas de alguém que está ali, presente, assistindo a tudo, no momento em que as coisas acontecem. Embora isto seja passado enquanto o sensitivo fala. Ele está literalmente acompanhando a aventura vivida pelos rapazes. Em suma, o barco naufragou e morreram todos. No dia 17, em uma nova sessão, desta vez mediúnica, um dos meninos conseguiu com muita dificuldade dirigir-se à mãe, pedindo-lhe perdão e acrescentando que a culpa foi realmente sua. De fato, ele que comprara o barco e saíra contra a vontade dela.
Não creio, pois, que esses espíritos estivessem em condições de lucidez suficiente para desdobrar toda aquela narrativa que o sensitivo captou com a sua clarividência diencefálica, para usarmos o termo proposto páginas atrás. No dia seguinte, contudo, estavam em melhores condições e puderam se comunicar com maiores detalhes. Mas este caso, como se diz de maneira coloquial, é demais. No dia 31, foi visto o cadáver de um dos rapazes. Faltava-lhe o braço esquerdo e parte do direito. E tem mais, dado que às vezes a realidade é mais fantástica do que a ficção, dia 27, em Frankston, a 27 milhas de Melbourne, um tubarão foi pescado. No estômago do animal, encontraram parte do braço direito de William, um pedaço do colete, ainda com o relógio de ouro, as chaves, seu cachimbo e 12 shillings em dinheiro. O relógio estava parado às 9 horas, momento indicado pelo sensitivo como sendo a hora do sinistro. Para encerrar este relato, em que a realidade foi muito além da fantasia, convém acrescentar, e isto não está em Bozan, que anos depois, Sir Arthur Conan Doyle, espírita convicto e pregador incansável, discorria sobre estes fenômenos na própria Austrália, quando alguém no auditório o confirmou. Era o homem que havia capturado o tubarão. Olhem só. E aí o item 10. Como se passam as coisas? Bem, vamos ver se podemos tirar disso algumas conclusões. Observa Bozano que o sensitivo somente pode dar início às suas revelações, dar início às suas revelações, depois que apanhou a carteira de dinheiro de um dos rapazes. Tentara obter esse rapport segurando as mãos da senhora, mas não conseguiu, confirmando sua tese de que não é o objeto que conta a história. Ele serve apenas de estimulante. Bozano lembra que a tragédia foi posterior, isto é, somente após ter se utilizado da carteira pela última vez é que houve o acidente. A informação, por conseguinte, não estava na carteira. O pesquisador italiano, contudo, acha que ela serviu para estabelecer o contato com os espíritos desencarnados do rapaz. O leitor já sabe do meu respeito pelo brilhante estudioso, mas, sem negar que houve esse contato, continuo a afirmar que o sensitivo não dependia dos espíritos dos rapazes para a sua narrativa, pois essa é a lição de outros casos, especialmente quando não há espíritos envolvidos, pelo menos aparentemente, como na dramática narrativa do Pombo Correio. Certamente Bozano explora alternativas a essa hipótese, como a do eterno presente, mas não é nada do seu agrado esta. Aliás, ao justificar sua rejeição a essa tese, também não estou muito afinado com ele. Diz ele que essa confusão de tempo deve-se à causa menos transcendental e explica. Bom, nesse explica nós vamos parar, não é? O nosso estudo de hoje, e na próxima semana, então, nós continuaremos a leitura deste item aqui na narração de Bozano. Vamos então encerrar o nosso trabalho
dando graças ao Pai de infinito amor e bondade por mais esta oportunidade maravilhosa que temos de estar juntos estudando essa obra do Hermínio Miranda, que são a diversidade dos carismas, que trata aí especificamente aí dos dons mediúnicos. Vamos então ao agradecimento. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita, Senhor, a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje e sempre, e perdoa, Senhor, as nossas dívidas, nos ensinando a perdoar os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentações, mas livra-nos de todo o mal, pois teu é o reino, o poder e a glória, para todo o sempre. Que assim seja, graças a Deus.